Olá, boa noite. Mais uma live aqui no clube, eu ia falar hangout. Uma live aqui no clube. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que a gente nunca falou aqui até agora, que foram os temperamentos. E muita gente nos pede muito que a gente fale sobre esse assunto, né? Então, os 4 temperamentos, eles são assuntos que chamam muito a atenção das pessoas, as pessoas perguntam muito. Então hoje a gente resolveu fazer, na verdade hoje não, né? Essa semana a gente resolveu fazer uma semana dos temperamentos, né? Nós não temos nenhum conteúdo sobre isso no clube, mas como é um assunto de interesse, como as pessoas gostam muito e sempre gera muitas dúvidas a respeito disso, né? Por mais que tenha muito conteúdo, tem muita gente que fica sempre muito perdida sobre o que é o temperamento ou não, né? Então, a gente vai fazer essa live. E a nossa convidada, né, a Aline, como uma boa colérica que é uma pessoa super ativa, né? Então ela terminou uma live agora e ela já vai entrar para participar. Primeiro de tudo, né, para quem não me conhece, eu sou a Laís. Eu estou aqui no clube, né, junto com a Rapuc. Nós começamos o Clube das Penélopes em 2019 e nós estamos juntas aqui. Eu sou a fleumática e ela é melancólica, então 2 pessoas de temperamento frio, 2 pessoas, né, um pouco tímidas ainda, com uma certa dificuldade de se aparecer na internet. E a gente tem muito a aprender com as coléricas, muito a aprender com as sanguíneas. Então, quando a gente pensou em falar dos temperamentos, a gente pensou nas nossas próprias dificuldades. Então, quando a gente resolveu comparar um temperamento com o outro, foi justamente porque nós precisamos aprender com os temperamentos opostos, né? Os fleumáticos precisam aprender com os coléricos, com os sanguíneos, com os melancólicos e todos os outros também, um com os outros, né? Primeiro, para entender, tipo, para que falar desse assunto, por que a gente precisa saber desse assunto, a gente precisa entender que o temperamento é um elemento mineral da nossa natureza. Então, todos nós nascemos com um temperamento, nós temos um temperamento. E isso vai ficar com a gente o resto da nossa vida. E é por isso que tem pessoas que desde cedo já têm tendências a certas coisas, a certos defeitos, a certas qualidades, tem certos dons, e vem muito do temperamento da pessoa. E é lógico que com o amadurecimento, o temperamento ele vai ficando algo à parte, né? Por isso que a gente conhece fleumáticos, por exemplo, como o Ítalo, como o Ícaro, que nos surpreendem. A gente tem certa dificuldade de acreditar que eles têm aquele temperamento, porque eles amadureceram, porque eles cresceram, porque eles se desenvolveram e eles saíram desse campo. Então, por isso que eu falo muito sobre o fato de vocês não se apegarem àquelas listinhas, sabe? Fleumática é assim, colérica é assim. Não se apegar a isso, porque você não tem que se encaixar num rótulo, né? Eu conheço pessoas que, para se encaixar numa caixinha, começam a acreditar, então eu sou melancólico, então eu tenho que ser quieto, eu tenho que ser tímido, eu tenho que... Não, você não tem que ser nada, você tem que ser uma pessoa virtuosa. Os temperamentos são para nos ajudar a encontrar os nossos defeitos, as nossas dificuldades e aprender a melhorar isso. Então, agora que a Aline já tá aí, eu vou chamar ela. Vamos lá. Ela tá entrando. Olá, Olá, tudo bem, Aline? tudo ótimo. Eu vou usar um filtro porque eu tava chorando na outra live e ninguém merece. Vou usar um filtro, gente, vocês que me perdoem. Usei, pronto. Ai, pronto, eu também tô de filtro. É uma beleza esse Instagram, né? A gente pode ficar bonito o É uma tempo todo. beleza. Ai, muito obrigada, Aline, por aceitar o nosso convite, né? Eu falei colérica, você foi a primeira colérica que eu pensei, a primeira, né? Por mais que eu conheça muitas, né? Eu conheço a Ana, tem a Sâmia, tem várias coléricas aí. Mas você, quando eu vejo o seu Facebook, eu falo, meu Deus do céu, é o modelo de colérica mesmo.
Tá travando Ah, um tá. pouco pra mim. Pronto. Ai, eu não sei se é o meu. Agora foi. Eu acho que agora vai. Voltou? Tá, vamos Voltou. lá. Só tá com um pouco de Então, delay. Aline, vamos tentar. Se não der, eu vejo aqui ó, uma outra internet. Então, apresente-se para o pessoal que não te conhece. Tá. Meu nome é Aline, eu sou Aline Galhardo. Sou casada, mãe de 2 filhos, a Giana e o Juan Gabriel. Sou colérica. Sou consultora, sou professora de formação, sou professora de português, inglês, sou formada em letras, mas não atuo mais na área, né? Hoje eu sou consultora de sono e de amamentação e tenho um perfil no Instagram chamado Soninho no Ninho, onde eu disponibilizo informação sobre o sono do bebê, sobre amamentação, rotina e esse tipo de coisa. Uhum. Eu ia até falar, né, que eu conheço a Aline há bastante tempo, né? A gente se conheceu lá no Rio Grande do Sul também. No mesmo lugar que eu conheci a Rapu, que eu conheci a Aline. E eu nunca me esqueço, né, de você, do seu marido, né, que vocês me deram uma carona. E eu me lembro bem daqueles momentos, assim. E daí eu me lembro que o seu marido, ele é fleumático, não é? Sim. Então, eu fiquei observando nessa relação, né, tá com bastante delay. Eu vou tentar. Não, não melhorou, piorou. Agora melhorou? Tô te vendo agora. Acho que vai. Tá? Tá, eu mudei, coloquei aqui outra internet. O Instagram tá com probleminha, porque assim, toda vez que tem um convidado, parece que dá ou eco, ou fica. Ah, enfim. Tá, vamos lá. É o que dá. É o que dá para hoje. Então, como essa primeira pergunta, né, eu queria saber como é essa relação de um colérico com um fleumático. Tá. É assim, só para vocês entenderem, a minha perspectiva de compreensão dos temperamentos é diferente da compreensão que muitas pessoas têm, né? Dos 4 temperamentos, colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Aqui nós falamos, né? Eu faço parte do Instituto do Verbo Encarnado e os estudos sobre os temperamentos do Padre Antônio já revelaram que não são apenas 4 temperamentos, né? São 8. Então a gente tem uma gama de temperamentos. Quem quiser entender mais sobre isso, depois eu posso deixar a indicação do livro aqui. Mas, de fato, o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, eles são aqueles temperamentos mais conhecidos, né? Então, assim, para efeito didático, eu vou continuar falando que eu sou colérica, eu sou mesmo. Tanto na teoria dos 4 quanto na teoria dos 8. Ou seja, eu sou cólera pura, não tem pra onde fugir, não tem o que fazer. O meu marido, eu diria que ele não é nem colérico, eu diria que ele é amorfo, né? Colérico, não é fleumático, ele é amorfo, né? Então, na teoria dos 8 temperamentos, o amorfo seria assim, o fleumático elevado à enésima potência, Nossa. né? Então, assim, ele é uma pessoa extremamente calma, extremamente calada, no sentido de calado não porque ele tem vergonha de falar, é porque ele não vê necessidade de falar. Assim, se não tem o que falar, ele não fala. Ele não é que nem eu, entendeu? Eu falo até o que não devo. Até o que não devo, né? Ele não, ele é na dele, ele é calado, ele dificilmente vai entrar num embate, assim, pelo contrário, ele vai fugir de um embate, muito provavelmente com alguma piadinha, né? Alguma coisa de bom humor, ele vai fugir, né, do embate, assim, do embate direto, né? Mas ele é assim, o completo oposto de mim. Então, assim, se você vir a mim e ao meu esposo conversando, você vai sempre me ver falando e ele sempre assim. É. Complicado, né? Complicado. Complicado. E quando chega no 7º complicado, ele já tá tipo, é complicado, né? Tipo, eu já queria ter encerrado a conversa, mas tudo bem. Então, meu marido é completamente o oposto de mim. Algumas pessoas podem pensar que, tipo assim, nossa, eu sou o oposto, então, nossa, deve ser muito difícil a convivência. É e não é, né? Eu acho que tem as dificuldades inerentes a qualquer relacionamento, né? Só que eu acho que seria muito mais difícil se nós tivéssemos ambos temperamentos quentes. Acho que seria muito mais difícil. Porque a virtude que me falta, ele me traz, e a virtude que falta nele, eu tento levar.
né? Então eu tô o tempo todo movendo ele. Vamos, Pablo, vamos, levanta, levanta, levanta. Levantar cedo é uma coisa que ele não curte muito e que, né, com o tempo ele percebeu que eu sempre vou, não importa o dia, se eu levantar, todo mundo levanta comigo e ele tem que levantar também. Já ele, assim, né, que eu tô naquele desespero, naquele estresse, ele fala, faz tal coisa. Aí eu vou lá, vou fazendo. Aí no caminho que eu vou fazer, né? Por exemplo, eu tava lavando roupa ontem, né? Lavando roupa e tava ligada na mesma parede, né? Tava ligada a máquina lava e seca, o micro-ondas e a fritadeira elétrica, a air fryer. E aí o que aconteceu? Deu uma queda, né? Como estavam três equipamentos ligados, a energia aqui é péssima, né? A parte elétrica, caiu tudo, caiu uma chave. Eu falei, queimou minha máquina, queimou minha air fryer, acabou tudo, acabou a minha vida. Eu com duas crianças em casa, o que que eu vou fazer? Ai, minha Nossa Senhora, liguei pro papo, falei, pelo amor de Deus, quero saber pra casa, porque queimou as coisas. Aí ele falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, queimou. Queimou, eu acho que queimou, eu acho que queimou as coisas, eu acho que queimou o aquecedor, eu acho que queimou tudo. Aí ele falou, vai na caixa de luz. Como que tá aí? Eu falei, tem um só abaixado. Ele falou, tem. Ele falou assim, tá abaixado? Eu falei, tá. Aí ele falou assim, eu falei assim, tem um abaixado. Ele falou assim, então, ergue ele. Eu falei, tem certeza que não era pra ele estar abaixado? Tenho. Você tá com o Juan no colo? Não. Então pode erguer. Aí eu falei, ai, meu Deus, e agora? Eu vou erguer, eu vou, senão vai me dar um choque. Pronto. No caminho que eu fui pra caixa de luz, primeiramente, no caminho eu já fui. Ai, gente, foi só uma queda, né? Caiu a chave. Pra que esse desespero todo? Eu fui lá, ergui o negócio, liguei tudo de novo, voltou tudo a funcionar e a paz voltou a reinar. Então, ele é a única pessoa que consegue trazer paz quando o furacão sou eu. Entende? É Uhum. claro que ele tem os momentos, né, explosivos dele também, né? Porque ele é fleumático, que ele é sonso, né? Mas enfim, Sim, sim. quando a coisa desanda, porque eu sou a louca da polvorosa que bota fogo em todo mundo, só ele consegue trazer, né? Calma, gente, vamos calma, tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Sabe aquele filme Jurassic World, que tem aquele cara que treina os Velociraptors? Então, os Velociraptors sou eu, né? São, são a minha pessoa. O treinador é ele tá sempre assim, sempre administrando o caos, né? Então, Sim, e isso é o tipo de coisa que é, antes de eu saber essa coisa de temperamento e tudo mais, era uma coisa que eu aborrecia, porque na minha família tem muito colérico. E eles simplesmente olhavam para mim e falavam, vai menina, vai. E ela assim, de boa, tranquila. Eu até compartilhei nos stories falando assim que a religião do fleumático é o deboísmo, sabe? É um negócio assim, pra quê? Pra que se preocupar com isso? Pra quê? Sabe? A vida, deixa a vida me levar, vai, que tranquilo. E eles lá, não, porque não. Desespero e briga, e a gente só olhando assim, e eu falava, gente, pra quê? Pra que brigar? Pra que nervosismo? Imagina, nossa, eu já recebi assim tanto empurrão assim da vida, tipo, das minhas tias, da minha mãe que é colérica. Laís, como você é tranquila, como que você dá risada? Porque tem muita coisa na vida que eu tenho vontade de rir, sabe? Tá todo mundo se descabelando, eu olho assim e a minha vontade é dar risada. E daí se alguém vê eu rindo, nossa, se você ri, não ria para um colérico numa hora de uma briga, não. jamais, jamais. Eu não consigo, eu acho engraçado. Quando eu vejo um colérico muito bravo, eu olho e falo assim, nossa, que engraçado. Gente, isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Mas, enfim, é engraçado mesmo, porque o nosso rosto se transforma, né? É um negócio muito Sim. louco. Sim, e principalmente, é lógico, né? Tem o pecado da ira, né? Que é o pecado que o colérico mais tem tendência. E até assim, eu lembro que o Padre Paulo, ele fala, né? Que a ira é um pecado que transforma a face. Daí tem umas lendas antigas, assim, que dizia que, tipo, o demônio da ira, né? Porque cada pecado capital tinha um demônio. E o demônio da ira era um demônio metamorfo, que ele transformava as pessoas em outra coisa. Então, quando a pessoa ela está muito irada, o rosto dela se transforma, a aparência dela se transforma, ela vira outra pessoa.
né? Então, o colérico, ele acaba sofrendo muito com a ira, ao contrário, assim, não como você disse, o fleumático, ele não é que ele não sofre, ele não tem esse problema. Ele pode sofrer com a preguiça, né? Mais com preguiça. Para que eu vou me preocupar com isso? Não leva a vida muito a sério, né? Um fleumático que não tem responsabilidade vai levando a vida de qualquer jeito. Padre Paulo fala também, né, da vida religiosa, que o fleumático acaba não dando tanta importância. Ah, para que eu vou me preocupar com isso? Deus gosta de mim de qualquer jeito. E, e é por isso que os coléricos, eles tendem a ser os grandes santos, os maiores santos da igreja, né? Eles foram coléricos, porque quando eles pegavam firme em alguma coisa, eles iam até o fim, né? Eles lutavam até o fim pela igreja, pela salvação deles mesmos, porque eles tinham essa cobrança. Então, eu vejo que uma das principais diferenças, assim, que essa ira, essa ira colérica, seria muito boa para o fleumático, para fazer ele se mexer, né? Por isso que quando você falou do seu marido, de você mover ele, esse relacionamento ele é muito bom. Eu acho que para um colérico é sempre bom como chama? Para o fleumático é sempre bom ter um colérico junto para falar assim, vamos, né? Vamos lá. Os seus filhos, por exemplo, os seus filhos são de outros temperamentos? Sim, a Giana, assim, quer dizer, a Giana, eu ainda não bati o martelo, mas ela tem temperamento quente, de fato, assim, o temperamento dela é quente. O Juan, assim, e desde hoje, né, comparando a Giana com o Juan, assim, dá pra perceber que desde bebezinha ela tem uma tendência a temperamento quente, a forma como ela reagia, o choro e tal. E ainda hoje é assim, né? Ela tem umas reações imediatas e tal, mas ainda não conseguiu bater o martelo. O Juan aparentemente é frio, não dá para saber ainda, né? Ele é muito novinho, mas Entendo. assim, Uhum. muito provavelmente é frio, assim, muito provavelmente ele é muito sossegado. Minha nossa, assim, ele é muito tranquilo. Eu falo assim, meu Deus, saiu o pai todinho, meu filho, Jesus. Claro que é um bebê que chora, né, gente? Enfim, né? Normal, mas assim, dá para você perceber no comportamento dele, nos movimentos corporais dele, que ele é um bebê sossegado, né? Uhum. E eu tenho um relacionamento com o Juan, assim, diferente com a Giana. Com a Giana parece que a gente está sempre a gente está sempre no embate, né? Ainda mais agora ela está com 3 anos, parece que ela está sempre me desafiando, sempre batendo de frente. Isso desde bebezinha, claro, mas no sentido de eu olhar e falar assim, não é possível que essa menina vai fazer tal coisa, não é possível. Então, assim, totalmente diferente do Juan, que se acomoda muito fácil, ele se acostuma muito fácil ao novo hábito e tal, né? Mas eles têm temperamentos, assim, pelo que eu vejo, é temperamento quente e temperamento frio, né? Não consegui bater o martelo ainda. Uhum. Desconfio de colérica para Giana, né? Por algumas Sim. características que diferenciariam do sanguíneo. Desconfio de colérica, mas ainda não tenho certeza. Do Juan, eu sei que é frio. Uhum. Foi igual o pai dele, tá bom. E quais são as dificuldades, assim, para uma mãe colérica, para uma mãe. Quais são as suas principais dificuldades, assim, que você acha que tem a ver com o seu temperamento? A dificuldade em corrigir, com certeza. Para mim, uma das maiores dificuldades. Eu cheguei a fazer terapia com a doutora Lélia, inclusive, né, durante um tempo, porque com o nascimento do Juan, eu fiquei meio assim, eu acho que eu não sei educar os meus filhos, gente, não é possível, né? Eu tô perdendo a paciência, eu tô ficando irada toda vez que eu vou corrigir a Giana, às vezes é uma coisa que não precisa de uma correção tão dura, e eu tô sendo super dura com ela, então assim, eu não tô sabendo agir. Então, definitivamente, para mim, é a correção, né? Porque conforme a criança vai crescendo, quando é bebezinho, você, né, imagina, a criança não tem nem consciência do que está fazendo. Conforme a criança vai adquirindo uma certa consciência corporal, tem a capacidade de argumentar, ela fala, né, enfim, fica muito difícil você não querer tratar a criança na mesma altura, né, na mesma altura, assim, né? No caso, para o colérico. E como o colérico tende a ser muito cruel, né, dependendo da situação, ele tem essa tendência ele até deseja ser cruel, porque ele não tem pena de si mesmo, então ele acha que ele não tem que ser flexível, ele não é flexível consigo mesmo, então ele também não vai ser flexível com o outro. Então, assim, às vezes eu me vejo cobrando certas coisas da gente, eu falo, meu Deus, eu sou uma criança, Senhor, por que eu tô fazendo isso, meu pai amado, né?
Então, acho que essa é a minha maior dificuldade como mãe, né? Também é muito difícil ser flexível, por exemplo, quando eu decido formar um novo hábito, né? Eu vou falar de um exemplo bem clássico, né? Eu sou consultora de sono, quando eu decido condicionar o sono dos dois, né? Como eu fiz com a Giana, como eu tenho feito com o Juan. Às vezes eu falo, não vou voltar atrás, vai ser assim, pronto, acabou, porque eu não vou mudar, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, onde já se viu, não tem que ser. Aí às vezes eu, né, saio do quarto, penso um pouco mais, falo, não, peraí, é só um bebê, tá tudo bem, né? Assim, eu preciso ser um pouco mais flexível, não posso também ser tão, assim, não pode ser tudo tão a ferro e fogo. Então, para mim, é a questão da condução da educação. Essa história, essa coisa que você falou do rosto se desfigurar mesmo, né? Eu percebo isso, porque quando eu vou corrigir a Giana com ira, ela, assim, antes de eu corrigi-la, assim, né? Ela, assim, o rosto dela, assim, é de pavor, assim, sabe? Tipo, assim, é uma coisa muito triste, né? Claro que eu tenho trabalhado isso, e eu falei disso na live com a Camila, para o lançamento da Masterclass dela. É Uhum. muito difícil você controlar isso. Quando você teve uma vida inteira de total descontrole emocional e de um total de zero disciplina por parte dos pais, né? Então, ó, aqui não. Aqui você não vai. Chega, aqui é seu limite. Eu não tive isso, né? As minhas emoções foram sempre extravasadas. Então, hoje, na adultez, eu tenho muita dificuldade para poder lidar com isso com os meus filhos. O que me ajudou? A literatura, o que tem me Uhum. ajudado, né? A literatura, da época ainda da Casa de Penélope, especialmente o livro Mulherzinhas, eu sempre menciono isso, com a Jo, que é colérica, né? E como a noção de consequência, a contemplação de perder, da ideia de perder o outro, me ajuda, né? Muitas vezes a refletir sobre a necessidade de pegar um pouco mais leve. Mas é muito difícil, porque foram Uhum. 20 anos, né, de muitos vícios, de muitos maus comportamentos, de poucas correções, de poucos limites, de pouca vida de oração, para assim a gente corrigir de uma vez, assim, né? Então é bem complicado. Eu tenho lutado muito, Deus sabe. Então eu desconfio Uhum. que muitas das condições de saúde pelas quais eu passei foram enviadas por Deus mesmo, porque eu mesma não seria capaz de ser violenta contra mim mesma. Então, Uhum. eu tenho quase certeza de que tudo isso que eu passei, né, nas minhas gestações, outros problemas de saúde que eu sempre tenho, eu acho que tem muito a ver com isso. São presentes mesmo divinos para que eu possa sofrer uma certa violência contra o meu próprio corpo, sabe? Para ser um pouquinho mais humilde, mais Sim. calma. É. É exatamente isso que o colérico ele mais precisa lutar, né? Pela humildade e pela paciência, que são as virtudes mais importantes para o controle do colérico. E daí você falando, eu fiquei pensando, né? Eu não sou mãe, não ainda, né? E, e eu vejo assim, né, que acho que o maior defeito dos pais traumáticos que eu conheço é ser justamente o contrário de tudo isso que você está falando. É aqueles pais moles, é aqueles pais que, ai, para que eu vou exigir isso do meu filho, né? Ah, que bobagem, deixa ele ser do jeito que ele quer, deixa ser tranquilo, porque a gente não quer se preocupar, né? O seu marido talvez seja diferente, mas geralmente eu mesma sou assim. Eu sou muito firme com as crianças, né, que eu convivo, mas a minha tendência, tá bom, você não quer fazer, não faz, não tem problema, não ligo, sabe? É aquele sentimento de, sabe, para que eu vou me preocupar, para que eu vou encher minha cabeça, para que eu vou. É aquela coisa de não querer Ter sofrer dor de cabeça. isso. Pra que eu vou me preocupar, sabe? Tá tão tranquilo aqui. Eu sou uma pessoa tão tranquila que eu penso assim, pra que eu vou me estressar? E daí, quando eu vejo um colérico, eu já vejo que é totalmente contrário. Ele tá buscando o estresse, sabe? Eu Sim, falo assim, mas tá bom, sabe? Eu falo do convívio com as minhas tias, que são coléricas, com a minha mãe. Tá, tem um negócio fora do lugar e eu olho e falo assim, mas tudo bem, sabe? Não tá me incomodando tá fora do lugar. Mas para elas é aquela coisa, meu Deus, tá fora do lugar, tem que estar aqui. É exatamente aqui que tem que estar. E eu olho e falo, tá bom, faz o que você quiser, não me importa. com o Pablo, não, às vezes não é nem só isso, né? Às vezes, por exemplo, já aconteceu da Jana fazer uma coisa que assim,
público e notório, né? É fato consumado que ela não pode pegar determinado objeto. Aí ela pega Aham. e faz assim. Ele já fez assim. Amor, olha, a Jana pegou tal coisa. Mas, homem de Deus, se você sabe que não pode mexer, por que que você tá me avisando? Eu tô com o menino no colo. Então, assim, eu falo, não dá para você tirar da mão da pessoa, né? Não dá para tirar da mão da criança. Eu não queria, né? Tipo assim, só falta falar isso, né? Tipo assim, eu não gosto que me tirem da minha zona de conforto, mas já que você me tirou, né, vamos fazer. Só que assim, uma qualidade muito que eu vejo assim no Pablo, né, é que um fleumático disciplinado, ele vai muito longe, muito longe. O Pablo teve uma criação muito rígida, né? O Pablo Uhum. foi filho único por 20 anos, mas ele teve uma criação muito rígida. O Pablo, com 16 anos, cuidava de uma casa, porque a mãe dele teve uma fratura exposta, então ele cozinhava, ele fazia tudo, né? Ele lavava banheiro, tanto que na casa da avó dele e na casa dele, ele era responsável pelo banheiro da casa, então sim, ele fazia serviço doméstico, né? Nas minhas gravidezes e nos meus pós-partos, é sempre ele que assume determinadas partes da casa, né, para eu poder descansar. Uma coisa que eu vejo muito no Tomate é que uma vez que ele assume uma função, ele vai até o fim. No Sim. tempo dele, não adianta você ficar apressando, vai, termina. Não. Ele vai constante, se ele tiver uma motivação muito boa, Isso. senão ele também vai deixar meio de lado, né? Mas se ele tiver uma motivação muito boa, ele vai com constância e faz muito bem feito. É um negócio assim, um primor. O colérico vai, quer fazer logo, terminar logo, faz aquela bela, né? Aquela bela coisa, assim, tudo mal feito, porque queria terminar logo, o fleumático não. Ele demorou para começar, mas quando ele começou e teve a motivação correta, a minha filha, não tem para ninguém. Não tem para Sim, ninguém. sim. Ele tem que ter um real interesse. Isso eu percebo em mim, sabe? Não adianta eu querer aprender alguma coisa que não me interessa. Tá bom, eu vou começar, eu vou, só que eu vou começar. Eu não tenho motivação, não consigo continuar. Aí comecei a fazer algo que me interessa, aí pronto, aí vai, né? E é muito gostoso isso, só que é difícil para a maioria das pessoas entender. E também é difícil para o fleumático entender que tem muita coisa que ele não vai ter motivação. Ele vai ter que fazer do mesmo jeito. Não é agradável, não é legal, não, mas tem que ser feito. E daí, quando eu vejo um colérico assim, eu sempre fico muito. Para mim é muito interessante. Eu acho muito interessante. São pessoas muito interessantes. Como eles se decidem por algo, né? E vão lá e eles fazem acontecer. E eu nem vi, sabe? Eu falei assim, acho que eu vou fazer aquilo lá. Quando eu vi, a minha mãe já fez, já tá tudo pronto. Né? E isso é uma coisa que, quando você foi falando, né, da educação dos seus filhos, eu fiquei pensando que deve ser uma das coisas que podem ser difíceis para os coléricos, de deixar o seu filho se desenvolver, fazer as coisas. Porque a vontade é tão grande de, ai, deixa que eu faço, sabe? Eu vejo muito isso, sabe? Nas mães que são Uhum. mais agitadas, deixa que eu faço. Ah, não, você não vai conseguir pegar sua comida, você não vai conseguir limpar isso daqui. Não, deixa que eu faço. Porque daí você vai ter que ter paciência com aquela criança, ensinar aquela Uhum. criança. E daí, não. E assim, isso já é uma coisa que eu tenho mais facilidade. Então eu tenho uma prima de acho que 8, 9 anos, 8 anos. E ela não sabe cortar a comida com garfo e faca. E todas as vezes que a minha tia colérica tá junto, ela fala: ah, tadinha, deixa que eu corto pra ela. E eu fico: não, não, vou te ensinar. Daí eu chego pra minha prima, vamos lá, vamos juntas. E daí ela reclama: ai, Laís, mas é difícil, é muito difícil. Eu falo: não, vamos lá, vamos juntas. E daí minha irmã até fala pra mim, né? Tipo, nossa, como você é paciente. E eu sou mesmo, eu sou paciente. A criança precisa de muito tempo para aprender, tudo bem, eu tenho muito tempo. Né? Eu Então, não me porque eu tenho importo. tempo, né? E, sim. E daí o colérico já não. Tipo, não, se eu tentei explicar uma vez e a criança não conseguiu, não, deixa que eu faço. Dá muito mais trabalho ficar ouvindo a criança reclamar do que eu mesmo ir lá e fazer. Então pode ser algo prejudicial para uma mãe, né? Uhum. Essa coisa de ser muito ativa.
né? Não Sim. sei. E fora que, só para falar, que eu acho que uma coisa que pode ser ruim também, a gente está falando aqui de fleumáticos e coléricos, mas eu imagino os melancólicos. Como é para um melancólico ter uma mãe colérica? Né? Que eu acho que deve ser um sofrimento bem grande para o melancólico, que ele não consegue entender, né? Então, com a Giana, isso é muito engraçado, mas eu acho que é porque eu fui criada dessa forma, não tem a ver tanto com o meu temperamento, que por mim eu faria tudo Uhum. logo eu mesma faço e já era, Sim. e já era, né? Mas assim, com a Giana, eu percebo que ela é uma criança totalmente autônoma para a idade dela, né? A Giana é uma criança de 3 anos e 6 meses, e ela toma banho sozinha com supervisão, né? Com algumas ali, eu vou ali, supervisiono e corrijo alguma coisa que ela não tenha feito. A Giana sabe se trocar sozinha, sabe qual o lado para frente, o lado para trás, sabe se calçar sozinha, ela sabe, enfim, sabe fazer coisas básicas, como arrumar a própria cama e tal, né? Então, assim, ela é uma criança muito autônoma, e isso ela, desde 1 ano e 9 meses, ela come sozinha, desde os 11 meses ela dorme sozinha. Mas por quê? Porque a necessidade me fez ver que ela precisava. A Aline tá no pique hoje. Me fez ver que ela precisava, né, daquela autonomia, né? Então a Giana é uma criança autônoma, não porque eu tenho a inclinação para dar autonomia para a criança, pelo contrário, eu tenho a inclinação de fazer, de até começar, de achar que aquela criança tem que ser autônoma, mas de não ter a paciência do processo. Então, chega, você não consegue, dá isso aqui na minha mão, pelo amor de Deus. Então, assim, com a Giana, ela é uma criança autônoma porque eu incentivei muita coisa e eu falava assim, eu não posso, eu tenho que me conter, eu tenho que me conter. Uma hora ela vai precisar comer sozinha, ela vai precisar dormir sozinha. Eu não posso, não posso, eu não posso, eu não posso fazer por ela. Então, desde 1 ano e 9 meses, ela come sozinha, desde os 11 meses, ela dorme sozinha. Quando eu percebi que ela tinha capacidade, eu passei a deixar ela a tomar banho sozinha. Hoje ela já consegue se enxugar sozinha, exceto a cabeça, que eu sempre enxugo. Sabe, se enxugar sozinha, só leva a roupa dela pro banheiro e ela simplesmente vai, veste a roupa e tá tudo certo. E certo mesmo, tá tudo certo mesmo, Uhum. né? É, sabe limpar pequenos objetos, tirar o pó das coisas, enfim, né? Mas isso não foi mérito meu. Definitivamente, por mim, eu faria tudo eu mesma e já era, entendeu? Mas por ter sido criada assim, né? Tipo, por a minha mãe ter sido assim, né? Tipo, não, deixa que eu faço, não dá muito trabalho ensinar. Eu cresci uma bobona, né? Uma sonsa. Fui pra faculdade sem saber nada, né? Manchei várias meias, lavando roupa e tal. Então eu vi a necessidade, mas não foi uma inclinação natural. É muito difícil ainda para mim ter que deixar ela fazer as coisas, assim, sabe? Uhum. Sim. É, ter o pai colérico é quase a morte. Olha, Nossa, é, que forte. eu não sei. Não sei se ela tá falando do pai. O meu pai não é colérico, meu pai é melancólico, então eu não sei como é ter um pai colérico. Mas a minha mãe é Ai, colérica. E assim, eu como fleumática, é como eu falei, eu sempre achava meio engraçado. Então eu e minha mãe, a gente começava a brigar e eu desafiava ela mesmo, respondia às vezes ela. E depois passava um tempo, a gente, como ela já estava acostumada de eu ser meio brincalhona mesmo e dar risada à toa, ela foi se acostumando com o meu jeito. A minha irmã ela já é melancólica. E daí sim, a moça complementou aqui, né, sendo melancólica. Realmente, para o melancólico, eu percebo que existe uma dificuldade maior para lidar com os coléricos, né? Porque como os fleumáticos e os coléricos eles são opostos, então meio que um complementa o outro. Então o que um tem, o outro não tem. Então isso não é tão assustador. Para mim, um colérico ele não é tão assustador assim. Mas já para o melancólico, o colérico é bem assustador, porque o melancólico ele é todo fechadinho, todo com medo de agir, de fazer as coisas. E daí, de repente, vem uma pessoa que quer tomar conta de tudo, que quer fazer tudo. E assim, deve ser muito difícil, né? Então, tem uma tia colérica que não casou porque disse que jogaria o marido pela janela. Pode acontecer mesmo. pode acontecer, né? Mas, enfim, né? Mas isso com qualquer temperamento, na verdade. Eu compartilhei que as moças solteiras coléricas, elas já têm raiva do marido que não existe
porque já tá demorando muito para chegar. Então já começa a dar uma raiva antecipada, já se prepara. Eu falo pro Pablo assim, né? Às vezes tá, sei lá, a gente tá assistindo algum programa e de repente tem alguém que foi traído ou que traiu. Na hora que eu vejo a cena, ele já imediatamente dá risada, porque ele sabe que eu vou olhar pra cara dele e falar: Pablo Galhardo, se um dia você fizer. Ele já fala assim: meu Deus, que loucura. A gente tá assistindo um filme, a mulher tá pensando assim: Pablo Galhardo, se um dia você fizer. E quando já acordei ele também, porque eu tinha sonhado que ele tava me traindo, já acordei estapeando ele, tipo, Meu se eu Deus. te pegar, tá louca, mulher? Você tá louca? O que você tá falando? Pablo Galhardo, se eu souber que você tá me. Já fiz isso várias vezes. Então, assim, é meio loucura? É, gente, vai fazer o quê? Mas você tava falando da relação do melancólico com o colérico. Eu acho que a Uhum. grande dificuldade é que, assim, a motivação do melancólico e do colérico é diferente, mas eles têm o mesmo apego à própria opinião, mas por razões diferentes. Então, o Uhum. colérico tem um apego à própria opinião por orgulho. Então, não, né? É, eu tô certa porque eu tô certa, porque eu sou linda e eu sou absoluta, né? Então, assim, eu sou colérica, né, gente? Imagina, quem vai ousar dizer que eu estou errada? O melancólico, não, né? Ele não, ele não tá pegado a uma ideia porque ele entendeu assim, mas porque alguém, algum dia, alguma figura de autoridade, um dia mostrou para ele que era aquilo. Então, talvez a ciência, um padre, uma mãe, um pai, então ele cresceu ouvindo que aquilo era verdade. Então, ele tem uma razão por ter se apegado àquela verdade. E aí, quando bate o apego pela opinião própria, né? Tipo, não, eu tô certa porque eu tô certa. E vem o melancólico de não, eu tô certa porque este é o certo, porque ele tem uma visão muito mais elevada da coisa, aí o bicho pega. Porque ambos têm uma motivação forte, porém pelas razões erradas. Que pode ser de um ou de outro, né? Às vezes o colega até está certo, né? E o melancólico não está, né? Porque ele está simplesmente apegado a uma ideia que foi passada durante o tempo, né? Mas, assim, as motivações são muito fortes. E aí, tipo assim, um cede querendo gritar e o outro não cede do tipo, querida, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou mudar de opinião. Uhum. Entendeu? E isso acaba com uma pessoa de temperamento explosivo. Porque, tipo assim, me dá um tapa na cara, me dá um tapa na cara, grita comigo, faz qualquer coisa, mas não fica com essa cara de taioba pro meu lado, entendeu? Tipo, não ri, não sorri de canto de boca, não fala assim, ou então, você tá louca. Nossa Senhora. O homem vai perder, assim, vai perder a vida se ele falar isso pra mulher, pra uma colega. Você tá louca. Como que Uhum. é? Como que é? Não faça isso. Então, assim, acho que as motivações são a potência das motivações é a mesma, mas as razões que levam um ou outro a acreditar que está certo é diferente, entendeu? Sim, eu vejo que uma das características dos temperamentos secos, né, o colérico e o melancólico, é que são pessoas que tudo neles é muito marcante, marca por muito tempo. Então, eles não esquecem, né? Então, quando tem um conflito, um não esquece, um e o outro não esquece daquele conflito. É Uhum. diferente com o fleumático, com o sanguíneo. Então, para mim, eu brigo, se eu tenho uma discussão com minha mãe, dali a pouco, para mim já tá tranquilo, sabe? A gente brigou, mas passou 10 minutos, eu já me acalmei. Tá bom, vamos conversar, mãe? Vamos fazer alguma coisa junta? E vida que segue. Daí eu vejo que para o melancólico, para minha irmã, é uma coisa muito mais difícil. Como que eu vou esquecer isso? Como que eu vou me desapegar disso, né? Bem que você falou de se apegar às crenças, né? O que cada um acredita. Então, eu nunca me esqueço que tem um episódio de The Crown, aquela série da Netflix, que é da rainha lá da Inglaterra, e tem um episódio, acho que na segunda temporada, que conta a história do marido da rainha, é o príncipe consorte lá, e ele tinha um pai extremamente colérico, extremamente. E ele parecia meio que melancólico. E daí vai mostrando toda a trajetória dele. É um episódio que para mim poderia ser um filme individual, assim, sabe? Que mostra exatamente como é um pai colérico com um filho melancólico. E esse pai, ele simplesmente decidiu para o filho o que era bom para ele. Ele não tá nem aí o que o filho estava pensando. Não importa o que o filho dele queria, não importa os talentos do filho dele. Ele queria que o filho seguisse tal profissão, estudasse em tal escola.
ele não estava nem aí porque o filho queria. E como ele era melancólico, ele ia seguindo, né? Ele, não, eu não vou discutir com meu pai, porque tinha muito medo, e os melancólicos, eles querem agradar, né? Eles têm aquela necessidade de agradar os outros, porque eles se sentem inferiores, têm aquele sentimento de inferioridade que os melancólicos têm, que é uma forma de orgulho também, mas é uma inferioridade. Então ele vai o tempo inteiro tentando agradar o pai, tentando fazer que o pai tivesse orgulho dele, mas nunca era o suficiente, porque ele ele não se encaixava naquele padrão que o pai queria. Uhum. Né? Então, eu lembro que eu guardei muito bem esse episódio porque eu pensei, nossa, como uma pessoa colérica, desequilibrada, ela pode acabar assim com os seus filhos. Uhum. Né? Tentando impor, tentando colocar na caixinha deles, porque o que eu vejo que saber sobre temperamentos me ajudou muito foi de entender que as pessoas são diferentes. Né? Então, a gente tem muita dificuldade, eu acho isso em qualquer temperamento, de olhar para o outro e saber que ele não vai seguir o que a gente acha melhor. Né? Então, quando em temperamentos opostos, isso fica muito mais claro. Amanhã vai ter a live dos melancólicos e sanguíneos, mas eu nunca me esqueço de uma moça que eu conheci no clube também, que ela contou que ela era sanguínea e o marido dela melancólico. E ela achava que o marido dela tinha algum problema. Ela falava assim, não, é falta de sol. Eu acho que ele não tá tomando sol suficiente, eu acho que ele não tá fazendo exercício físico suficiente, porque eu acordo de manhã, abro as janelas, super feliz, e ele quer ficar na cama. Sabe? Ele deve estar com algum problema. Daí ela falou assim, quando eu descobri os temperamentos, eu entendi que o problema era eu, entendeu? Eu queria que ele fosse daquele jeito. E isso é um erro que a gente pode cair, né? Uhum. Porque eu sou fleumática, então eu acho que todo mundo precisa ser paciente como eu, que todo mundo precisa ser de boa como eu, que todo mundo precisa ser preguiçoso como eu. E não é assim, né? Com o Pablo, ele tem essa característica, né, porque na verdade assim, o fleumático não é nem a questão da preguiça, mas é o deleite, né? Então, o fleumático se deleita em comer, se deleita em beber, se deleita em dormir. Então, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que apetece, né? Tudo aquilo que agrada os Inconveniência da sentidos, carne, né? isso é muito bom para o fleumático, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo pro Pablo, quando ele vai beber água, ele bebe assim, tipo, rios de água. Quando ele vai comer, ele come, assim, tipo, como se não houvesse amanhã. Quando ele vai dormir, ele quer dormir até 10 horas da manhã. Né? Então, assim, ele se deleita nessas coisas. Não há mal em se deleitar em comer, em beber, mas, assim, tudo tem a sua justa medida, né? Sim. Então, uma dificuldade que ele sempre teve é, ele fala, meu, tem que entender que quando eu acordo de manhã, você não pode começar a chegar já falando de conversa, já resolvendo problema, falando de banco, falando de dinheiro. Você tem que esperar, eu preciso de 1 hora para acordar. E eu Uhum. não. Me acordou, meu filho. Eu tô acordada, vai todo mundo acordar nessa casa. Vai todo mundo trabalhar. Eu tô trabalhando, então vai todo mundo trabalhar. E eu durmo pouco, né? Uma característica de coléricos, assim, em geral, é que eles têm essa capacidade de satisfazer com poucas horas de sono, né? Sim. Então, assim, não é se satisfazer, mas assim, de não parar na vida por poucas horas de sono. Então, eu durmo no máximo 6 horas por noite com E interrupções. perda de tempo. Dormir é perda de tempo, isso. Então, no máximo 6 horas de sono, com interrupções, que eu amamento ainda na madrugada. Então, pelo menos 2 vezes eu vou acordar para amamentar. Eu acordo cansada no dia seguinte, eu acordo. Fico bem irritada, né, por conta do sono e tal, mas assim, não é aquela coisa que me impede de trabalhar, não é aquela coisa que me deixa letárgica. Então, o sono não me deixa letárgica, eu fico agitada. Então, eu vou tomar uma xícara de café, eu jogo uma água no rosto, eu faço uma maquiagem e eu vou à vida. E aí eu começo de manhã, tá. Trabalho, lava a louça, arruma a casa, faz isso, faz aquilo, faz atividade com o menino, bota o menino pra dormir, dá a fruta, faz o café, lava a louça do café. E o homem tá assim, né, tipo. Calma, gente. Eu acabei de acordar, eu preciso escovar os meus dentes, eu preciso viver, eu preciso acordar, né? E não adianta, não tem nada que eu possa fazer, não vai fazer esse homem acordar. Não, não faz. Acordar, digo assim, acordar para a vida, né? Ele pode até se levantar, mas assim, ele se fechou dentro dele, porque ele tem essa capacidade, ele está totalmente fechado. Eu posso falar o que eu quiser de manhã.
Ele tá fechado na caixinha do nada dele, porque ele ainda está dormindo. Então, mesmo que eu não queira que Uhum. ele de olhos fechados, o bonito tá dormindo por dentro. Ele tá dormindo por dentro. Não adianta eu tentar lutar contra isso. Então, ele tá tomando café dormindo ainda. Ele tá acordando, ele Uhum. tá despertando aos poucos. Então, assim, eu já entendi que não dá pra conversar certos assuntos com ele. Não porque ele é mal-humorado, mas porque ele não acordou ainda, o pobre do homem. Entendeu? Quando eu acordo, né? Ai, Jesus, é coisa aqui. Quando eu acordo, eu tenho um pico de energia, né? Durante toda a manhã. Então, eu vou fazendo, vai acontecendo, e eu falo, nossa, hoje o dia vai render. Quando dá por volta do meio-dia, depois do almoço, aí, minha filha, aí me derruba. Eu tô Sério? totalmente, eu tô muito cansada, porque assim, eu gastei muita energia, né? Eu tô o tempo Uhum. todo me mexendo. E aí, pra ele, não, é justamente o momento que ele tá assim, nossa, eu posso render o quanto eu quiser agora. De noite, que eu já tô só o pó da bagaça, só a capa da gaita, só o chassi do Fusca, ele tá assim, tipo, posso trabalhar a noite inteira agora, entendeu? Sim, eu me Então, assim, identifiquei. então, assim, é muito difícil você entender que existem essas limitações, né, para o casal. Claro que a gente foi aprendendo, a gente, né, meio de umas brigas, aí treta para lá, treta para cá, e se resolve e tal, não sei o quê, até que finalmente eu entendi que tem certas coisas que não vão mudar. Então, às vezes, eu faço questão de falar assim, dorme mais um pouquinho, pode ficar aí. Então eu já levo as crianças para a sala, eu falo, seu pai tá dormindo, não incomoda o seu pai, deixa o seu pai dormir. Pronto, ele acorda 9 horas da manhã, porque ele também dorme tarde, né? Aqui nós dormimos tarde devido ao trabalho. Ele dorme tarde porque é sem vergonha, mas enfim, eu durmo tarde porque eu trabalho. E, nossa, ele dorme até as 9 horas da manhã, assim, revigorado, assim, ele acorda feliz, contente, conversa. Aí você tirou ele da Sim. cama antes do soninho dele, da beleza acabar. Ah, não, isso é um absurdo, gente. Isso é um cúmulo. Eu não sei como é pra ele. Eu sei que, pra mim, essa questão do sono é uma das que mais me pega, porque eu posso dormir em qualquer momento, em qualquer lugar, entendeu? Então eu não posso parar, entendeu? Se eu tô trabalhando, eu tenho que trabalhar sentada e aí sim, aí eu rendo. Se eu começo a fazer alguma coisa na minha cama, vou ler aqui na minha cama, vou trabalhar na minha cama. Meu Deus do céu. Mas é rápido. Eu posso ter dormido a noite inteira, 8 horas, 9 horas. A hora que eu puder dar uma encostadinha assim, ó, dormir. E daí eu vejo assim pessoas que têm dificuldade, que têm insônia. Gente, eu nunca tive insônia, eu nunca passei. Eu acho que só com dor, se eu tiver com uma dor muito intensa, eu posso contar na minha vida inteira quantas as vezes eu passei uma noite sem dormir. Nada, mas não, nada me acorda, nada. Pode estar caindo o mundo, eu não acordo. É incrível, assim, sabe? Essa capacidade de dormir além do normal. Então, por isso que os reumáticos, eles têm que tomar cuidado, muito cuidado. Porque senão você só passa hibernando. É hibernação mesmo. Sim, vocês se deleitam nisso, né? Não é que não seja bom, é claro que é bom, mas assim, é um deleite exacerbado Sim. naquilo. O Paulo mesmo falou assim: eu não posso fazer home office. Na época da pandemia que estava em home office, ele falou assim: eu não posso fazer, não posso fazer. Por quê? Porque ele vinha aqui para essa parte do escritório aqui, ele falava assim: eu não aguento olhar para a cama. Que meu quarto tá bem aqui do lado, né? E eu não aguento, eu não consigo, eu olho para aquela cama, não tem como, eu preciso dormir, eu preciso deitar. Meu Deus, Pablo, você não consegue olhar para uma cama e falar, não posso dormir agora, não consigo, não consigo. Meu Deus. É tão bom saber que isso não é tão anormal quanto eu pensava. Porque é incrível, é uma capacidade tão grande, mas é tão fácil. E daí, fora que, por exemplo, né, quando a gente fala até a alimentação influencia, que eu lembro que quando eu fiz uma consulta, o médico falou assim, diminui os alimentos que são de difícil digestão, porque são os alimentos que pesam mais, né? Uhum. Então, quanto mais pesado você tá, então, laticínio. Para mim, o veneno é laticínio. Qualquer coisa de laticínio. Eu comi, eu já penso, nossa, que vontade de dormir. Por que eu fui comer esse queijo? E eu amo queijo, eu amo leite, amo, sabe? Eu começo a comer. Eu também É gosto. assim.
Adoro, adoro. Mas para um colérico não é tão ruim quanto para um fleumático, porque como o fleumático ele já é inerte, né? Ele atende, um corpo vai permanecer deitado, né? A lei lá da física. E daí ele já se ele come um alimento que pesa, aí pronto. Deitou, não levanta mais, ninguém mais acorda. E assim, parece que nunca é o suficiente. Tanto que o símbolo do fleumático é o inverno. Eu sempre falo, é o inverno porque os animais hibernam no inverno. Então, nesse frio, o calor é ruim porque é muito calor e consome muita da nossa energia, né? Fica suando, aquela sensação ruim. Mas no inverno a gente só quer dormir. E daí você falou desse negócio de manhã que ele não está acordado ainda. Eu me lembrei de uma situação que eu passei que eu acho que isso é uma das coisas que os temperamentos quentes talvez não entendam nos temperamentos frios, que essa sensação de socialização necessária chega a doer, sabe, no corpo da gente. Não é frescura. Cadê o Sabe, não é um Pablo? negócio. Pablo, você tá ouvindo a live, Pablo? Você se identifica? Deixa eu até ver aqui. Ô, Pablo, Pablo, deixa o homem aparecer aqui. Eu preciso que ele ouça você, o Laís. Pablo, Ai, meu ele deve Deus. estar com fome. Não, porque assim, você fala de dói no corpo, assim, é totalmente o Pablo. Sim. E é uma coisa assim que é difícil explicar para uma pessoa que gosta de socializar, que gosta de estar com pessoas, que gosta de ouvir barulho. E eu me lembro de um dia que eu fui trabalhar, eu cheguei de manhã, e eu não sei se eu tava, se eu já não estava bem. Eu só sei que eu trabalho, a senhorinha da limpeza lá do meu trabalho, ela é sanguínea. Então ela fala, mas ela fala assim que não para, não para, não para. E é o dia inteiro assim. E eu cheguei de manhã no trabalho e ela estava na mesa e ela começou a me contar alguma coisa. Eu não sei o que ela estava falando. Você não E tinha ela começou acordado a falar, ainda? eu não sei. Eu só sei que chegou uma hora que eu falei assim: para, pelo amor de Deus, para, que tá me dando tontura. Começou a me dar tontura. Cadê o Pablo? Tontura. Eu sentei no chão, juro pra você, eu sentei no chão de onde eu trabalho, deitei no chão pra eu não desmaiar. Porque o tanto que aquela mulher tava falando ia me fazer desmaiar. Gente, cadê meu marido? E daí ela só ficou olhando pra mim com aquela cara de: meu Deus, essa menina é louca. Meu Deus, é isso, gente, é isso. Sim, e assim, não, os temperamentos quentes não conseguem entender. Não conseguem entender o que é estar num ambiente cheio de gente e você fica pensando: meu Deus do céu, eu só quero morrer, eu só quero de verdade, entendeu? Eu não quero estar aqui de jeito nenhum. Não importa se são pessoas que você gosta, tem situações que não dá, sabe? Barulho. Então, meus pais, eles são muito barulhentos, eles gostam muito de som alto, de ouvir rádio alto. E eu sempre olho para aquilo e falo assim: mas para quê, meu Deus? Para que barulho? A vida é tão boa com sons naturais. O silêncio é um som tão agradável. Sim. Mas é muito engraçado isso que você fala, Laís, sobre essa questão de socializar, do silêncio, porque como já são 16 anos, né, 8 anos de casada com o Pablo e 16 anos com ele, né, nós começamos a namorar muito cedo, Uhum, eu peguei muita coisa dele. Então, por exemplo, uhum, essa coisa de socializar, eu meio que encarnei isso. Não é próprio do meu temperamento, mas assim, se eu puder uhum. evitar a convivência, eu vou evitar. Isso foi uma coisa que eu peguei com o Pablo, porque assim, eu via que ele ficava transtornado com aquele monte de gente, sabe? Ele falava assim, ó, se puder não conversar com ninguém, eu agradeço. Se puder não ter ninguém, eu acho melhor ainda, né? Essa coisa também de você falou de socializar e de ficar
Ai, gente, como é que é? Do barulho, da dor. Do barulho, do barulho. Então, assim, eu sempre tive o costume de ouvir tudo muito alto, né? Televisão alta, minha família era assim, tudo era muito alto. E aí, eu com ele falava assim, meu, você é um absurdo, onde você ouvir televisão alta desse jeito? Você é surda, não sei o quê, por isso você fala alto desse jeito. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar intolerante às coisas que ele ficava também. Então, assim, tem Sim. muita gente, não vamos. Ele olha pra cá e fala, não vamos. Eu falo, não vamos, ótimo, ótimo que nós dois decidimos que nós não vamos. Tem barulho? Não quero, não, eu também não quero, ótimo, a gente se entendeu. Então eu peguei isso dele, porque eu acho isso muito classudo, sabe? Essa coisa de você não querer estar sempre no meio das massas, essa coisa de você não querer ficar sempre ouvindo aquelas músicas que são alto, porque assim, quem ouve som muito alto geralmente não tem bom gosto musical, essa que é a verdade. Quem tem bom gosto musical ouve só para ele. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, quando com o Pablo a gente entendeu um ao outro. Então, hoje a gente não tem, quando um olha para o outro, a gente já se entende, porque tipo, a gente meio que encarnou certas coisas, algumas qualidades, algumas características do temperamento um do outro. Então, o Pablo é uma pessoa muito mais ativa hoje, muito mais, Uhum. muito mais. São 16 anos convivendo comigo, então tem certas coisas que eu nem preciso falar para ele fazer, que ele já se toca que ele tem que fazer. Ele toma a Uhum. frente, ele vai e faz, né? A mãe dele também é colérica, assim, colérica, colérica mesmo, né? Então ele, querendo ou não, já é empurrado, já leva chute na bunda desde muito antes de mim, né? Então, Uhum. então isso é muito legal, porque a gente pegou muita coisa um do outro. Isso é muito, muito bom. Porque vocês se entendem, vocês começam a entender um ao outro. Hoje o barulho me incomoda. E eu cresci no Uhum. barulho, né? Hoje, essa Sim. socialização forçada de você tem que falar, você tem que ir, não gosto. Tem até um Reels, aquele Reels que você gravou, eu tenho ele também. Não gosto de fazer amizade, não vem falar comigo, só vem falar comigo. Não, não vem falar comigo. Então, eu tô nesse nível, entendeu? Nesse nível, eu tô fleumática já, entendeu? Sim. É, o que eu ia falar? Eu ia comentar disso que você falou, de você pegar essas características. Ah, então, para falar assim, que é muito bom de conviver com pessoas de outros temperamentos, que eu sempre falo pro pessoal aqui, né? Às vezes o pessoal, eu tô em dúvida, não sei qual temperamento eu sou, eu não sei se eu sou colérica, se eu sou melancólica, se eu não sei o quê. Tá, você não precisa ficar tão preocupada, né? Porque quando a gente fala desses assuntos, as pessoas acham que elas precisam saber onde elas se encaixam. Não, procura uma pessoa virtuosa de cada temperamento e Uhum, olha para eles, sabe? Olha o que eles têm a ensinar. Aprenda o que é bom no melancólico, aprenda o que é bom no fleumático, aprenda o que é bom no sanguíneo, aprenda o que é bom no colérico. Aprenda com eles. Se uhum, você tem tanta dúvida assim, porque as pessoas querem se colocar na caixinha, né? Querem colocar. E não, você pode mudar, você pode evoluir, você pode amadurecer. Né? uhum, Então, esse convívio com uma pessoa de um temperamento diferente é muito bom. E você falou, por exemplo, desse convívio falso, né? E eu fico pensando que é uma coisa muito brasileira, essa coisa que você precisa ser aberto, que você precisa ser falante, é aquela coisa assim, né? Que a gente vê, né? Pessoas que falam muito alto, sabe? E daí geralmente, né? Eu vejo o pessoal lá do sul, por exemplo, que eles são mais quietos. E eles são conhecidos como chatos. O pessoal sulista é chato porque eles são quietos, porque eles são sérios, porque eles não dão intimidade para qualquer pessoa. E daí Tá, é isso é um chato isso. problema? Isso é um problema? Não dá intimidade para qualquer pessoa? Porque para mim é a solução, amada. Sim. Sim. Então é uma coisa muito que a gente é forçado, que é uma coisa do Brasil, sabe? Eu vejo que nos outros países não é assim. Né? As pessoas. Eu lembro que quando você estuda a proxêmica, né, que é a distância que uma pessoa tem da outra, que existe uma distância que é uma distância social normal, existe uma distância onde você invade a privacidade do outro, não uma distância física. E nos outros países, a proxêmica, a distância de uma pessoa para outra, é muito grande, é tipo 1 metro, 1,5 metros de distância. Se você está um pouquinho a mais, você está invadindo a privacidade dele. E aqui no Brasil, a proxêmica ela é muito pequena. Então, você está pertinho da pessoa e de repente você está grudada nela e você invade. Então, isso é outra coisa que as pessoas de temperamento quente
eles às vezes não se tocam de invadir a privacidade do outro, sabe? Tipo, é meio para mim sempre foi muito assustador alguém chegar perto de mim, alguém tocar em mim. Eu até estava falando hoje no serviço, né? Que eu fiquei pensando assim, nossa, tem gente que gosta de massagem. Gente, quando uma pessoa tá tocando em mim, eu já fui fazer massagem assim de drenagem linfática, e eu fico, meu Deus, quando isso vai acabar? Porque eu só quero que ela tire a mão de mim. Porque é desesperador uma pessoa encostando em mim. Isso não quer dizer, não, vai parecer, né? Ah, não, a Laís não gosta de abraço, a Laís não gosta. E realmente, durante muito tempo eu não gostava. Foi algo que eu tive que aprender, né? E foi uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, com o sanguíneo. Que eu via a forma que os sanguíneos faziam. E daí eu falei, tá, eu vou ser um sanguíneo com noção, vamos dizer assim. Então, aprender a abraçar, aprender a beijar, aprender a demonstrar carinho, que é uma coisa que o fleumático não consegue, não é natural, pra gente não é natural. Pra que precisa abraçar? Pra que precisa beijar? Pra que precisa demonstrar emoção? Por que Já não tô alguém precisa casado saber com ela, assim. assim? Não é o suficiente? Sim, Brasil. Pra quê? E daí, isso é algo que é acaba sendo um defeito do fleumático, porque ele não entende que não é bem assim. Não é porque interiormente você gosta daquela pessoa que aquela pessoa é obrigada a ler o seu pensamento e saber o que você está pensando, né? Para saber que você gosta realmente dela. Então, para eu demonstrar que eu gosto de alguém, então aprender a elogiar, aprender a agradecer, aprender tudo é aprender. Se forçar, é fazer um negócio até meio forçado. O pessoal acha que, tipo, ah, não, mas daí eu vou ser muito forçada, eu vou estar mentindo. Não, faça, exercita o sorriso, exercita o afeto, exercita o toque físico, porque senão a gente fica congelado, a gente não demonstra emoção, a gente não demonstra o que a gente sente. E isso é uma das coisas que eu tenho aprendido com os temperamentos quentes. Epa, Voltou. voltou. Então foi algo assim, não sei se você percebe isso também. Sim, e na verdade, assim, tem muita. Cada temperamento tem o seu tipo de orgulho, né? A sua forma de ser Uhum. orgulhoso, porque na verdade ele varia, né? Eu tô preocupada com a bateria, mas acho que não vai dar nada, não. Logo já está encerrando aí. Não, mas acho que dá sim. É que eu tô com medo de mexer aqui e desconectar alguma coisa, mas vamos lá. Então, assim, ai, não, imagina, eu sou superior porque eu não gosto de. Não vou dar um exemplo, né? Eu sou superior porque eu sou uma pessoa fria e calculista. Né? Às vezes eu tava conversando sobre isso. Eu falo, meu, não é bem assim. Não é porque você é frio e calculista que você é uma pessoa superior. Assim como eu também não posso dizer, né, que, ah, não, eu sou superior porque eu sou ativa, eu vou e faço acontecer. Porque, assim, na verdade, a virtude não está nisso em si mesmo, não tá nesses pontos em si mesmos, né? No fato de você ser proativo, no fato de você ser calmo, não. Tá na motivação que te leva até aquele determinado comportamento. Então, assim, eu sou ativa, por quê? Porque os meus filhos precisam de mim, né? Eu sou ativa na oração, porque mesmo um colérico, ele pode sofrer da assídia, né? Que é tipo assim, então a pessoa tem que cumprir uma obrigação, ela faz mil e uma outras coisas, ela fica no celular, ela conversa com todo mundo, mas ela não tá cumprindo a principal obrigação dela. Então, Uhum. não vai adiantar nada. Isso não é virtude. Você não está sendo diligente. Você está só patinando ali naquele lugarzinho, né? Que você está ciscando ali em volta do Você próprio. não está amando, né? Isso, exatamente. Da mesma forma, uma pessoa de temperamento frio que se proclama, não, mas imagina, eu sou superior, porque eu sou calmo, eu sou uma pessoa que eu consigo lidar com as críticas de forma, sabe mesmo? Ou você tá simplesmente, ou você nem ouve crítica porque você simplesmente foge do embate. Então isso não é qualidade nenhuma. Então, certas inclinações não são por si mesmas virtudes ou qualidade, virtudes ou defeitos. Como que você vive, qual é a motivação de você ser assim? Qual é a Uhum. sua motivação? É para fugir do embate? Então não é virtude. Isso aí nada mais é do que o outro lado da moeda. Mesmo Uhum. defeito travestido de outra forma.
né? Então, cuidado, cuidado. Todos os seus temperamentos têm boas inclinações e más inclinações? Tem. O nosso objetivo é sempre trabalhar as virtudes e lutar contra os defeitos, né? Estou lendo um livro do Padre Fuentes, só vou conseguir pegar o outro volume dele, né? Mas são 5 volumes, chama Virtus, eu estou lendo ele, estou no primeiro volume, esse aqui é o 3, né? E cada um deles trata de um assunto. Então, exame de consciência e como atacar um defeito dominante, essência e educação da magnanimidade. Então, assim, cada livrinho desse vai abordar uma coisa. São livrinhos riquíssimos, são super curtinhos, você deve ler, tipo, todos eles num dia só. É que como eu tenho 2 crianças, eu vivo o caos, então não consigo ler todos os dias. Mas assim, é muito bom quando a gente começa a parar para pensar e começa a dar nomes aos bois. Não ficar achando que determinadas coisas são defeitos ou virtudes, porque simplesmente eu acho que são. Porque tudo vai depender da sua motivação. Sim. É por isso que o colérico ele precisa aprender a ser mais paciente e a não querer controlar tudo, enquanto para o fleumático deve ser o contrário. Ele tem que aprender a tomar mais o controle da situação e não deixar tantas coisas acontecerem e aprender a irar com sabedoria, lógico, né? Usar a ira Santa ira. boa, isso, para fazer para fazer o bem, para ajudar quem precisa, para defender. Porque senão você fica se escondendo, porque eu sou bonzinho, eu sou tranquilo e não faz nada. Sou pacífico. Sim, sim. Aí vira esses pais de amor. Isso é algo que até o Padre Paulo ele nos indica, né? Que a nossa sociedade ela foi fleumatizada. Que é uma sociedade que, por causa da forma que as pessoas estão vivendo hoje, elas foram levadas para serem mais fleumáticas. Então, para serem mais de boa com a vida, para não se importarem tanto, não defendem mais as virtudes, não defendem mais o que é certo, preguiçoso. Então, Netflix, iFood, são coisas assim que elas foram criadas para pessoas fleumáticas. Né? Para as pessoas deixarem de... Não, para que cozinhar? É só eu pedir a comida aqui. Para que fazer alguma coisa? Vou assistir um filme. Então, essas coisas, numa sociedade colérica, elas não dariam muito certo. Porque o colérico ia tomar a frente, ia fazer as coisas acontecerem. E o fleumático, não, é mais fácil. Deixa eu só receber, só deixa eu aproveitar a vida, aproveitar aqui e ficar tranquilo, que é bem mais fácil, né? Mas é isso, Aline. Foi bom, assim, para a gente entender, tipo, as principais diferenças dos dois temperamentos, qual a motivação de um, qual a motivação de outro, e ver que dá para aprender um com o outro, mesmo sendo completamente diferentes, e que dá sim para mudar, não precisa ficar pegado aos defeitos de cada um. E então eu agradeço a sua presença. Eu até me esqueci de falar no começo, que eu ia falar assim que hoje é aniversário da Camila, né, da Camila Badi, e foi graças a Camila que nós nos conhecemos. Então eu sou muito grata pela Camila, pela vida da Camila, deixar bem claro até aqui na live. E muito obrigada, né? Graças a ela eu conheci você, então muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco. E continue daquele jeito, bravo, que eu dou muito risada. Tudo que eu olho, eu falo assim, meu Deus, que coragem que essa mulher tem. Porque eu sempre olho e falo assim, se alguém falasse isso pra mim, eu só ia olhar e ia mandar um joinha, assim. Tá bom. Deixava a mensagem lá, nem olhava mais e você responde. Nossa, eu me divirto um monte. Eu que agradeço. Para quem ainda tem dúvidas sobre temperamentos, eu queria deixar uma recomendação, se quiser depois me chamar no direct para eu recomendar, mas tá no perfil Terceira Ordem IVE, né? Tem 2 lives do Padre Antônio, que é um dos maiores estudiosos dos temperamentos hoje no Brasil. Que ele tem a teoria dos 8 temperamentos, tem o livro dele, Conhecimento de Si Mesmo, os 8 temperamentos, e tem essa live que ele vai minuciosamente explicando o que cada temperamento tem. Então, muita gente que antes achava que era sanguíneo se descobre colérico e tal, não sei o quê, por conta dessas diferenças, né? Então, seriam o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o sentimental, o nervoso, o apaixonado, o amorfo, e tem um outro lá que eu me esqueci. É uma live do Instagram? Isso, é uma live do Instagram. Na verdade, são 2. Tem essa live em que ele fala com minúcia, né? Para mim, que eu publico no... Perfeito.
Perfeito, melhor. E ele te explica certinho, depois ainda tem a live e tira dúvidas. Então, assim, quem quiser conhecer um pouco sobre o trabalho do Padre Fuentes, quem tem muita dúvida, tem o questionário no livro também, né? É muito interessante quando você fizer o questionário, você faça o questionário com lembranças da sua infância de preferência, né? Porque hoje o seu caráter já tá mais, a sua personalidade já tá mais viciada, digamos assim. Então, o legal é você tentar buscar essas informações e responder o questionário com a ajuda da sua mãe, da sua avó, que vai ter lembranças melhores de você quando pequeno. Então, assim, eu agradeço muito pelo convite, foi uma conversa muito boa. Peço desculpas pelo às vezes tá meio assim, né? Mas é porque hoje o dia foi muito punk, galera. Tô na segunda live do dia, então vocês me perdoem aí, tá? Sim, eu falei, porque eu falei assim, é bem coisa de colérico mesmo. Ela tá numa outra live, enquanto eu tava pensando, nossa, que vontade de dormir. E ela tava vindo pra segunda live. Não, o negócio é assim, minha filha assumiu o compromisso, eu vou que vou. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz desmame noturno da minha filha com cólica de rim, então nada mais me impede, né? Então, é isso aí. Mulher forte aqui no nosso Instagram. Nada, minha Muito filha, é ruindade mesmo, é a obrigada. força do ódio. Eu que agradeço. Isso mesmo. Então, um beijo, Aline. Muito obrigada pela sua participação. E até mais. Espero ver você novamente aqui no clube. Algum dia para a gente falar mais sobre outra coisa. Já que a gente não tem filho para fazer dormir, quem sabe a Rapuque logo tem um baby, né? Que a gente precisa contratar seus serviços. A gente já fica ansiosa para contratar, mesmo sem precisar. Então, estamos aí na atividade. É nós que voa, bruxão. Muito obrigada, viu? Um Obrigada. beijo. Beijo, fique com Deus, gente. Tchau. Tchau. Então, gente, boa noite. Fica aqui, vai ficar salva a live, vocês podem assistir depois. Lembrando que tem promoção aqui no clube, lembrando que vai ter sorteio também para as inscritas em julho. Então, fica o convite, participem aqui e continuem vendo que amanhã tem mais uma live. Amanhã a gente vai falar para as melancólicas e para as sanguíneas, as principais diferenças de um temperamento e de outro. Tá? Então, quem ainda tá preocupada, querendo ver os reels dos outros temperamentos, vai ter também. Tá? Então, fiquem ligados nos stories e até mais. Boa noite.